Pessoal, olá, professor Tiago com vocês aqui mais uma vez. Pessoal, nós vamos começar uma sequência aí longa de vídeos do Segundo Reinado, né, tratando de temas aí específicos do Brasil Império, tentando focar no Segundo Reinado, e aí a ideia é trabalhar, né, separadamente alguns temas, já que uma abordagem muito genérica corre o risco de acabar sendo superficial, né, tentar falar tudo ao mesmo tempo em um vídeo de 15, 20 minutos, meia hora, é impossível, né? Um dos períodos mais longos da história do Brasil, aí, Segundo Reinado, de 1840 a 1889, né? Você falar que vai falar de tudo em 20 minutos, você está, né, enganando o cara que está vendo o vídeo, né? Então, no nosso caso aqui, a ideia é fragmentar e tentar abordar localizadamente alguns temas muito importantes e que podem ser a chave para alguma questão, né, que cair para você. E a gente vai começar aqui hoje com população e sociedade, né? Pode ser que a gente grave outro vídeo abordando esse mesmo tema, né, mas aqui no caso nós vamos tentar introduzir o tema de população e sociedade no Segundo Reinado, beleza? Cara, basicamente o Brasil foi um país governado de forma, né, sem conhecimento sobre o próprio país até 1870. Né? Então, não existia um registro oficial de população ou havia sido realizado um censo, por exemplo. Né? Então, em 1851, o Visconde de Monte Alegre, né, chefe do gabinete conservador que governava na época, ordenou duas coisas muito importantes: um registro civil de nascimento e óbitos. Então, a ideia de que o Estado faria o registro civil, né? Então, não seria somente de competência da Igreja, o que era no caso do Brasil, né? Lembrar do padroado, né? A relação entre Estado e Igreja é muito próxima no caso do Brasil, coisa que nós herdamos, né, da colonização portuguesa. Pela primeira vez, a burocracia imperial faria o registro dos nascimentos e dos óbitos, e ele determinou a realização de um recenseamento em 1852. Esse registro civil ficaria a cargo dos juízes de paz, aquele mesmo lá, né, do Código de Processo Criminal da regência, né, que teve seu poder bem aumentado. Isso vai se reverter no Segundo Reinado, mas aí é outra questão política, nós vamos falar disso mais para frente, né? Mas ficaria a cargo dos juízes de paz, que é um juiz local, eleito localmente, né, no município. E olha que interessante, os recém-nascidos, como é que seria feito o registro civil? Dia e lugar de nascimento, sexo, nome dos pais e domicílio. Ok. Mas repara que tem uma regra específica para o registro de nascimentos de filhos de escravos. Nome do senhor, dia e lugar de nascimento, sexo e cor. A cor só entrava no registro de filhos escravizados, de escravos. Então, se o menino fosse escravo, para ser registrado, né, lembrando que a escravidão vem do ventre da mãe, a mãe é escrava, o filho é escravo, a mãe é livre ou liberta, o filho é livre, né? Então é o ventre que determina a condição de liberdade. Repara que somente os escravos teriam registro da cor. Isso é muito interessante, né? Nome dos pais, se casados, ou apenas da mãe, né? E registrar caso o senhor tenha optado por dar a alforria, né, no momento do registro. Isso vai gerar uma enorme repercussão. Né? Os decretos teriam validade a partir de 1852, 1º de janeiro, e ao longo da segunda metade do ano de 1851, as autoridades locais já começavam a avisar: Visconde, isso não vai dar certo, a gente não tem funcionário, o Brasil é muito grande, é precário, o funcionalismo não tem condições de dar conta desse registro. Além do mais, o registro ia interferir em dois dos sacramentos mais importantes da Igreja Católica, né? O batismo, né, e a extrema-unção ali, né? Então, aquela intermediação entre o nascimento e a morte, que era de competência exclusiva da Igreja Católica, o que era muito importante no século XIX, ia passar a ser burocrática. Então imagina o impacto cultural disso naquele cenário. Estamos em 1850, né, galera? 1850, 51, 52. Então a própria Igreja Católica não gostou muito da ideia. Você está tirando um monopólio aí de uma informação, de um conhecimento muito importante que era da Igreja Católica. Em janeiro de 1852 não vai dar outra. Quando começa a valer o registro, rebeliões eclodem em vários locais do Brasil. Né? Eu fiz uma lista aí: Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Ceará, Minas Gerais, inclusive, né? Vão ficar conhecidos como Revolta do Marimbondo. Esse nome pode não aparecer para você numa prova,
tá? Porque é um nome bem pouco conhecido, ou então vai ficar simplesmente como revoltas contra o censo de 52, ou contra o registro civil. Mas tem um historiador que deu o nome de Revolta do Marimbondo, porque os revoltosos invadiam as igrejas onde seria feito o registro, né? E ficava um zum, 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 que, segundo, né, as autoridades da época, lembravam marimbondos raivosos, né? E a revolta foi tão significativa que no dia 29 de janeiro o governo suspende a aplicação dos decretos, cara. É impressionante. A revolta contra o registro civil, ela teve a participação predominante da população de cor, tá? E olha alguns trechinhos aí. Isso é um relato de uma autoridade da época que falou que a população falava que o registro só tinha por fim escravizar gente de cor. E foi apelidado de Lei do Cativeiro. Um juiz em Pernambuco escreveu para o presidente da província: o motivo pelo qual o povo se ostenta tão descontente e ameaçador é porque diz que as disposições do decreto têm por fim cativar seus filhos, visto que os ingleses não deixam mais de entrar africanos. Cara, fundamental a relação aqui agora na questão do contexto, velho. Logo após 1850, Lei Eusébio de Queiroz, proibição do tráfico de escravos internacional, não entra mais escravo. Depois da Lei Eusébio de Queiroz, entraram 6.800 africanos escravizados no Brasil ilegalmente. A lei foi efetiva, né? Então, assim, você se preocupar, o governo imperial se preocupando em registrar nascimento e especificamente de filhos de escravo, registrar cor, né? Será que essa preocupação aí dos revoltosos era fundamentada? Cara, se você fizer uma análise dos discursos da elite da época, era um bando de selvagens que não entendiam a importância de uma administração mais eficiente. Mas se você parar para pensar e olhar do ponto de vista da população que se revoltou, o Brasil tinha feito uma lei que extinguia o tráfico desde 1871. E o tráfico rolou solto por quase 20 anos depois. Então você tem uma desconfiança da população de cor, da população mais pobre, né, de que nem sempre as leis são aplicadas tal qual deveriam ser aplicadas, e por conivência da elite. Né? Quem interessava em traficar continuamente era, sobretudo, né, a elite escravocrata brasileira. Então, quando esse cara vê, logo depois da Lei Eusébio de Queiroz, uma lei querendo registrar todo mundo, fazer um censo, e ainda mais para quem é escravo, registrar a cor, então faz sentido, né, na cabeça desse cara esse medo incrível. Né? Essa revolta foi tão impactante, gente, que o censo do Império só vai ser realizado 20 anos depois, em 1872, e aí já é um novo contexto. Né? Os resultados vão ser divulgados entre 1876 e 77, e né, tinha acabado de rolar a Guerra do Paraguai e também a Lei do Ventre Livre. E como a Lei do Ventre Livre, né, já estava no processo de abolicionismo, a partir de 1870, a gente considera, né, que está no período de declínio do Segundo Reinado, o abolicionismo é um dos elementos que compõem esse declínio, né, e a Lei do Ventre Livre é uma das mais importantes. E ela tinha alguns mecanismos que previa um fundo de indenização. Então, para calcular o impacto econômico da lei, é fundamental você saber quantas pessoas tem nesse país, e especificamente quantos escravos. Então, no recenseamento, foi feita também uma matrícula geral de escravos. Né? Todos os escravos, né, foram registrados. E aí, galera, temos pela primeira vez um retrato do que é o Brasil. Então, pela primeira vez, você vai ter dado para administrar o país. Cara. Isso é incrível, né? O Brasil é independente desde 1822 e você governa um país que você literalmente não sabe exatamente, né, quantas pessoas tem, quantos são escravos, etc. Então é muito impactante isso. E aí agora temos um retrato do Brasil. Quase 10 milhões de habitantes, sendo 84% livres, 15% escravos, né? Isso em 1872. Então, já temos aí algum tempo de Lei Eusébio de Queiroz, quase 20 anos, né? Pouco mais de 20 anos. É uma proporção baixa, tá, galera? Se for comparar com a proporção da população escrava na primeira metade do século XIX, 15% de escravos só na população total é um número baixo. Abre aspas, baixo, gente. Eu estou falando de 1,5 milhão de escravos ainda. Né? Já tem 20 anos que não tem tráfico e eu ainda tenho 1,5 milhão de escravos. Mas na primeira metade, essa proporção girava entre 30% e 40% da população total.
A primeira metade do século XIX é o auge do tráfico escravo, quase 40% dos escravos que entraram no Brasil entraram na primeira metade do século XIX, e isso fazia com que, na primeira metade, a propriedade escrava fosse disseminada geográfica e socialmente. Tá? Norte, Sul, Centro-Oeste, enfim, né? Na época não existiam esses nomes específicos que nós temos hoje, né? Mas você tinha escravidão com um pouco mais ou menos de intensidade, né? Mas em todo o território. E todo mundo, abre aspas, tinha escravo. Tá? Você tem relatos, óbvio que são exceções, mas de escravo que tem escravo. Isso é muito raro, mas existiu. Mas quase todo mundo que tem um pouquinho de capacidade financeira adquiria um escravo. Então a propriedade escrava ela é socialmente disseminada e geograficamente disseminada. Nesse momento do censo aí, já estamos após o fim do tráfico internacional. Então, isso vai impactar na entrada de novos escravos, claro. Né? Você tem uma epidemia de cólera que vai matar muito escravo entre 1855 e 1856. Lembrando que a taxa de natalidade e a mortalidade dos escravos, a natalidade é baixa, a mortalidade é alta, né? E isso acabou gerando o quê? Qual é o perfil do Brasil que nós temos em 72? Um perfil muito diferente da primeira metade. É um país em que a propriedade escrava ela é geograficamente concentrada, a maior parte dos escravos estão no Sudeste, região cafeicultora, é o centro econômico do Brasil na época, e também socialmente concentrada. Né? Você vai drenar os escravos de toda a população para uma concentração social. Né? É a elite rural que vai deter a maior parte desses escravos. Então, muda muito o perfil de propriedade do escravo. Não é à toa. Em qual cenário você acha que o discurso abolicionista vai ter maior chance de colar? Em um país em que todo mundo tem escravo e ele está em todo lugar, ou em um país em que o escravo é geograficamente mais localizado e socialmente mais restrito? Fica aí uma pergunta, você já sabe a resposta, né? Claro que o abolicionismo vai ter maior chance de pegar nesse segundo cenário aí, pós-1850, que o censo tão bem representou. Tá? A divisão racial, 38% brancos, 19% pretos, 38% pardos. Se você combinar o total, o Brasil tem 57,9%, né, de população de cor. Né? O interessante é que 42% da população brasileira era população livre de cor. Livre de cor. Isso contrasta muito com outros países. Olha que interessante os dados que tem ali. Em Cuba, apenas 16% da população é livre de cor. Nos Estados Unidos é mais radical ainda. Né? Um dado aí de Louisiana, né, um dos estados do sul que é escravocrata, a região sul escravocrata norte-americana, né? Isso aí está na véspera da Guerra Civil Americana, a guerra de secessão, né? 3% apenas da população de cor é livre, então o Brasil se destaca. Qual é a conclusão que você tira disso? A alforria é uma característica marcante da escravidão brasileira. Era típico da escravidão brasileira proporcionar maiores chances de alforria. Por isso que o Brasil tem uma população livre de cor muito grande. Né? Ou primeira geração, ou o próprio cara que veio escravizado consegue a liberdade, ou a primeira geração após dele, né, consegue a alforria. Isso é uma marca da escravidão brasileira. A gente não pode radicalizar nessa quantidade, mas ela existe. Tá? E mulheres representam uma taxa de alforria superior. Tá bom? É uma estratégia dos próprios escravos, porque o ventre da mãe define a liberdade, então a mulher ser livre, ganhar alforria, se tornar liberta, né? O filho dela seria livre. Né? Então isso é uma característica importante. Tá bom? E para terminar aqui, a alfabetização. É um país de analfabetos, gente. Né? 18% apenas alfabetizados, 81% analfabetos. Apenas na capital, na corte, mais da metade da população livre sabia ler. E mesmo assim, olha ali, 50,1%, bateu na trave. Né? E repara, entre os escravos, 0,08% deles são alfabetizados. Ou seja, é extremamente raro. Imagina o impacto que isso vai ter para essa população lutar no mercado de trabalho depois que a escravidão acabar, sendo que praticamente nenhum deles tem as condições, né, que vão melhorar a sua competitividade numa sociedade livre. Fica aí para você refletir. Galera, um abraço, até a próxima.